Como eu descobri a traição do meu marido, guardei em silêncio e destruí o império dele, antes que ele soubesse. O som da chuva batendo contra a fachada de vidro da nossa cobertura em jardim sempre teve o poder de me acalmar. Mas naquela noite de quinta-feira, cada gota soava como uma contagem regressiva. Eu segurava uma xícara de chá de camomila entre as mãos, deixando que o calor cerâmico aquecesse meus dedos frios, enquanto observava a cidade iluminada lá embaixo. A névoa baixa cobria os topos dos edifícios da Avenida Paulista, transformando as luzes em borrões amarelados sobre o asfalto molhado. No fundo da sala espaçosa, o barulho ritmado dos sapatos de couro de Gustavo contra o piso de madeira nobre anunciava sua presença, antes mesmo que ele falasse. Ele se aproximou por trás, pousando as mãos em meus ombros com a leveza ensaiada de quem dominava a arte do carinho conveniente. O perfume dele, aquele amadeirado forte, importado, que eu mesma costumava escolher nas viagens a Paris, trazia agora um rastro sutil, quase imperceptível, de algo que não pertencia à nossa casa. Um aroma floral doce, vulgar e persistente, que impregnava o tecido do seu sobretudo. Você está acordada até tarde. Amor, disse ele, a voz grave e macia, colando os lábios na curva do meu pescoço. O relatório da fusão da holding te deixou ansiosa? Sustentei o olhar no reflexo do vidro escuro. Vi o meu próprio rosto. 36 anos. Olhos castanhos firmes, nenhuma maquiagem, uma compostura que ele sempre confundiu com passividade. Vi também o rosto dele logo atrás. 40 anos. O cabelo perfeitamente penteado mesmo às 2 da manhã, o sorriso fácil de quem acreditava ter o mundo inteiro sob controle absoluto. Apenas pensando no futuro, Gustavo, respondi, sem me virar nem recuar ao seu toque. Em como as coisas mudam rápido quando a gente começa a prestar atenção nos detalhes que antes passavam despercebidos. Ele sorriu, deu um beijo rápido no meu ombro e caminhou em direção ao banheiro principal do suíte, desabotoando o colete do terno com a desenvoltura de quem nunca teve. Motivos para se proteger dentro da própria casa. Amanhã o dia vai ser exaustivo, Helena. Vou precisar viajar para Curitiba logo cedo para fechar a etapa preliminar do contrato de auditoria. Volto no sábado de manhã, a tempo de ajustarmos os detalhes do jantar com os investidores. Claro, murmurei para a sala vasta e silenciosa. Curitiba. Ele não sabia, mas Curitiba não estava em seu itinerário. O que estava nos planos dele era o quarto de luxo do hotel na ponta da praia, em Santos, reservado através de seu cartão corporativo, secundário em nome de uma empresa de fachada. E a companhia não seria nenhum auditor da holding, mas sim Camila. Camila, a jovem advogada tributarista de 28 anos que eu mesma havia entrevistado, selecionado e contratado para a nossa equipe jurídica 2 anos atrás. A garota de riso fácil, vinda do interior, a quem dei oportunidades de crescimento, mentoria direta e acesso irrestrito ao nosso círculo profissional e pessoal. Eu não descobri a traição por causa de um batom no colarinho, uma marca na pele ou uma mensagem esquecida na tela do celular. Gustavo era cuidadoso demais para deslizes amadores. Ele mantinha senhas complexas, celulares secundários trancados em gavetas do escritório e uma rotina de disfarces bem elaborada. Eu descobri porque sou a diretora financeira e acionista majoritária do Grupo Alencar. Fui eu quem herdou a estrutura e o capital inicial da empresa do meu pai. Fui eu quem colocou Gustavo na cadeira de CEO quando nos casamos, confiando a ele a gestão operacional enquanto eu cuidava do conselho, da blindagem patrimonial e da expansão estratégica. 3 semanas antes, enquanto fazia uma auditoria minuciosa de rotina nos registros de ativos e passivos para a nova fusão internacional com o grupo canadense, notei uma discrepância aparente e irrisória. Uma transferência de R$300 mil, categorizada como consultoria técnica. Extraordinária. Para uma empresa recém-criada. Puxando o fio dessa meada com a ajuda discreta do meu chefe de segurança da informação, um profissional treinado que respondia exclusivamente a mim. O novelo inteiro se desfez diante dos meus olhos em questão de dias. Gustavo não estava apenas me traindo com Camila há 14 meses em viagens simuladas e fins de semana forjados. Ele estava desviando fundos da holding para contas no exterior, estruturadas através de uma empresa offshore registrada no Panamá, contas onde Camila figurava como beneficiária secundária. O plano deles era simples, sórdido e detalhadamente articulado. Drenar o máximo de patrimônio, líquido antes da consolidação da fusão, forçar uma desvalorização artificial das minhas ações, pedir o divórcio alegando incompatibilidade, inconciliável e me deixar com uma empresa endividada e sob investigação, fiscal enquanto eles fugiam, com o capital limpo para o exterior. Naquela noite, enquanto ouvia o barulho do chuveiro ligado no banheiro,
Fechei os olhos e permiti que a dor me atravessasse. Não chorei com alarde. Não quebrei vasos, não gritei e não descarreguei o peso do choque nos móveis da casa. Deixei apenas que 2 lágrimas quentes descessem devagar pelo meu rosto até o queixo, secando antes de tocar o colarinho do meu rodo de seda. A dor de ser traída pelo homem a quem entreguei 12 anos da minha vida, meus sonhos, minhas vulnerabilidades e minha confiança irrestrita era um peso esmagador no peito, como se o ar tivesse sido sumariamente arrancado dos meus pulmões. Sentia uma queimação amarga na garganta, um desejo primitivo de invadir aquele banheiro, arrancar a cortina, gritar até perder a voz e rasgar a máscara, de marido dedicado que ele usava com tanta naturalidade. Mas aprendi com meu pai, ainda jovem, que a raiva é um combustível péssimo quando queimado na hora errada. Se eu confrontasse Gustavo ali, naquele instante de fragilidade, ele usaria sua lábia sedutora, inventaria desculpas mirabolantes, acionaria advogados pelas minhas costas e tentaria bloquear minhas ações no conselho antes que eu pudesse proteger a estrutura da empresa e a memória do meu pai. Não, ele me achava uma mulher frágil, uma herdeira sentimental que vivia satisfeita à sombra de sua gestão brilhante e agressiva. Ele achava que eu era cega ao mundo real e que jamais perceberia a teia que estava sendo tecida sob meus pés. Enxuguei o rosto com a ponta dos dedos. Olhei para as minhas mãos e vi a aliança de ouro branco, reluzindo sob a iluminação embutida do teto. Lentamente, rodei o anel no anelar, sentindo o peso do metal. O luto pelo meu casamento acabou ali mesmo, naquela cozinha fria às 2h15 da manhã. O que nascia no lugar da esposa traída era uma mulher fria, friamente estratégica e absolutamente implacável. Nas 2 semanas seguintes, desempenhei o papel da minha vida. Vivi uma rotina dupla de absoluta precisão executiva, onde cada gesto, cada sorriso e cada palavra eram medidos com a exatidão de um cirurgião. Pela manhã, tomávamos café juntos na mesa de mármore da varanda gourmet, com o jornal impresso dobrado, ao lado do prato dele e o aroma de café, recém-passado no ar. Eu sorria com empatia quando ele reclamava do trânsito da cidade ou do estresse das negociações com o grupo canadense. Preparava seu suco verde exatamente do jeito que ele gostava. Ajustava um nó de sua gravata antes de ele sair e ouvia atentamente suas mentiras detalhadas sobre reuniões de diretoria que nunca aconteceriam e viagens de emergência para filiais distantes. Cheguei ao ponto de, durante um almoço de trabalho na sede da empresa, sugerir casualmente que Camila o acompanhasse, na suposta viagem a Curitiba para auxiliar na revisão das minutas jurídicas mais complexas. Vi a faísca de triunfo e surpresa brilhar nos olhos dele por uma fração de segundo antes que ele disfarçasse com um aceno profissional e contido. É uma excelente ideia, Helena. A menina é dedicada. Tem bom olho para detalhes contratuais e vai adiantar bastante o trabalho. Burocrático, disse ele, cortando o filé com elegância. Tenho certeza de que sim, querido. Ela é extremamente dedicada ao que faz, respondi, sustentando o olhar dele com uma serenidade tão profunda que o tranquilizou por completo. Assim que ele saía do prédio da holding para suas supostas reuniões externas, minha verdadeira rotina começava. Reuni-me em segredo com o Dr. Eduardo, o advogado sênior de 80 anos que fora conselheiro pessoal do meu pai e que gerenciava a proteção patrimonial da minha família desde que eu era criança. Em seu escritório blindado no 30º andar de um edifício na Avenida Paulista, espalhei as evidências sobre a mesa de jacarandá, relatórios de rastreamento de IP fornecidos pela TI, fotografias em alta resolução tiradas pelo detetive particular mostrando Gustavo e Camila em resorts de luxo no Nordeste e em restaurantes discretos nos Jardins, notas fiscais falsificadas de prestação, de serviços e cópias autenticadas, dos registros da empresa offshore no Panamá. O Dr. Eduardo examinou papel por papel, ajustando os óculos de leitura sobre o nariz aquilino. Seu rosto enrugado mantinha uma expressão grave, onde a decepção profissional se misturava ao carinho paternal que sempre teve por mim. Helena, isso excede a esfera do conflito conjugal, disse ele, baixando os papéis com cuidado. Trata-se de estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e quebra flagrante do dever fiduciário de um administrador. Com esse material, podemos entrar com um pedido de liminar de urgência amanhã de manhã. Conseguimos o afastamento cautelar dele da presidência e o bloqueio dos bens em menos de 24 horas. Não, Eduardo, respondi apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando os dedos. Se agirmos pela via judicial tradicional agora, Gustavo será notificado antes da consolidação do negócio internacional. Ele vazará a disputa para a imprensa de negócios, alegará retaliação conjugal e as ações da holding despencarão 40% antes do fim da semana.
O grupo canadense recuará. Eu não vou permitir que ele destrua o valor do patrimônio que meu pai levou 4 décadas para erguer enquanto ele se vitimiza em tribunais. O que você pretende fazer, minha filha? Quero que a queda dele ocorra no ponto mais alto de sua vaidade. Quero que seja pública, irrefutável e estruturalmente definitiva. No evento oficial de assinatura da fusão, daqui a 10 dias, todos os grandes acionistas, os fundos de investimento, os conselheiros e a imprensa especializada estarão presentes. Ele acredita que discursará como o grande estrategista, que salvou a empresa e assumirá a liderança da nova operação global. É lá que ele assinará os documentos. Mas não os documentos que ele imagina. Nas noites que antecederam a cerimônia, enquanto Gustavo dormia profundamente ao meu lado na nossa cama king size, eu me levantava em silêncio por volta das 3 da manhã. Caminhava descalça até o escritório no piso inferior, trancava a porta e trabalhava até o alvorecer. Aproveitando minha autoridade legal e as cláusulas de salvaguarda do Estatuto Social da empresa. Cláusulas antigas redigidas pelo meu pai que Gustavo nunca se dará ao trabalho de ler na íntegra. Transferi a custódia das patentes operacionais, marcas registradas e imóveis sede para uma nova sociedade de propósito específico, integralmente sob meu controle. Montei uma armadilha financeira perfeita. Deixei as contas que ele vinha, drenando expostas até o limite exato que configurava crime inafiançável por fraude contra o sistema financeiro nacional. Cada transferência efetuada por ele e por Camila nos últimos dias servia apenas para cavar mais fundo o buraco jurídico em que ambos seriam enterrados. Cada movimento meu era executado com frieza militar. Eu não sentia pressa, ansiedade ou medo. A dor cortante dos primeiros dias dera lugar a uma clareza de propósito cristalina. Eu cruzava com Camila frequentemente nos corredores do 30º andar da empresa. Observava sua postura confiante. As bolsas de grife recém-adquiridas, as joias discretas mas caríssimas que surgiam em seu vestuário, e o jeito sutil como ela me cumprimentava, com um tom de voz suave e um olhar levemente condescendente, convencida de que estava me passando para trás e assumindo o controle da minha vida sem que eu percebesse. Certa tarde, no elevador privativo da diretoria, ficamos apenas nós duas. Olhei para a bolsa de couro estruturado que ela carregava no ombro. Belo gosto, Camila, comentei com tom amigável e tom natural. Parece muito com um modelo exclusivo que vi na vitrine da loja no Shopping Cidade Jardim na semana passada. Ela corou levemente, ajustando a alça do acessório com um toque de orgulho contido. Muito obrigada, doutora Helena. Foi um presente que me dei de aniversário adiantado. Às vezes precisamos reconhecer o nosso próprio valor e nos mimar um pouco, não é? Com certeza, respondi, mantendo o sorriso sereno enquanto as portas do elevador se abriam no meu andar. A vida é muito justa nesse aspecto, Camila. No final, a gente sempre colhe com absoluta precisão exatamente o que plantou. Ela sorriu, acenando com a cabeça enquanto as portas se fechavam novamente, sem compreender que a colheita dela já fora demarcada. A noite do baile de gala para a celebração da Aliança Estratégica Internacional chegou acompanhada por uma tempestade violenta que desabou sobre São Paulo no final da tarde. O salão nobre do Hotel Rosewood estava decorado com um luxo austero, arranjos altos de orquídeas brancas, iluminação cênica em tons dourados e taças de cristal lapidado brilhando sobre as mesas cobertas por toalhas de linho pesado. O som ambiente de um quarteto de cordas posicionado num mezanino lateral preenchia o espaço com composições clássicas suaves. Gustavo estava no auge de sua forma social. Usava um smoking sob medida feito por um alfaiate italiano, a barba aparada com rigor milimétrico, os sapatos de verniz reluzentes e os cabelos levemente grisalhos nas têmporas conferindo-lhe a imagem perfeita do executivo maduro, dinâmico e vitorioso. Ele circulava entre os diretores dos fundos internacionais, falando um inglês fluente e pausado, distribuindo risadas confiantes e cumprimentando os conselheiros com apertos de mão firmes. Camila estava presente, acomodada em uma mesa reservada para o departamento jurídico ao lado da pista principal. Usava um vestido longo esmeralda, mantendo uma postura profissional estudada, mas incapaz de disfarçar os olhares de cumplicidade e a aprovação discreta que lançava a Gustavo sempre que ele passava por perto. Eu cheguei ao evento sozinha, cerca de 30 minutos após o início oficial. Escolhi um vestido preto de crepe estruturado, de corte reto e caimento impecável, sem decotes exagerados, mas com uma presença visual avassaladora. Usava um batom vermelho fechado e os brincos de safira e diamantes que pertenceram à minha mãe. Quando cruzei as portas duplas do salão, o zunido das conversas paralelas reduziu por um instante.
Não era a figura da esposa acompanhante que entrava ali. Era a acionista controladora de um dos maiores grupos econômicos do país. Gustavo veio imediatamente ao meu encontro segurando 2 taças de champanhe vintage. Você está deslumbrante, Helena, disse ele, entregando-me uma das taças e depositando um beijo polido na minha bochecha. Chegou no momento exato. Em 15 minutos serei chamado ao palco para anunciar a consolidação da fusão e a nova composição da diretoria executiva global. Eu jamais perderia esta noite por nada neste mundo, Gustavo, respondi, tocando de leve o tecido do seu terno. Este é, sem dúvida, o ponto culminante de toda a sua trajetória nesta empresa. Ele sorriu, expandindo o tórax com a satisfação inflada dos homens que se julgam invencíveis, e tomou um gole da bebida. Nós conseguimos, minha querida. Construímos um gigante corporativo. Você ficaria impressionado com o que fomos capazes de construir e organizar nas sombras durante todo esse tempo, comentei, levando a taça aos lábios sem ingerir o líquido. Às 10 horas em ponto, o mestre de cerimônias solicitou a atenção dos mais de 200 convidados presentes. Os refletores do salão baixaram de intensidade, concentrando a luz no palco elevado montado ao fundo. 2 telas gigantes de LED de altíssima resolução, posicionadas ao lado do pódio, exibiam a marca entrelaçada da Holding Alencar e do grupo comprador canadense. Gustavo subiu os degraus de madeira nobre com passos firmes e postura ereta, sob palmas entusiasmadas da plateia, composta pela elite financeira e empresarial da cidade. Ele se posicionou atrás do pódio de acrílico, ajustou a haste do microfone e olhou para o auditório com o olhar dominante de quem se considerava o arquiteto daquele triunfo. Senhoras e senhores, boa noite, começou ele, sua voz grave ressoando clara e impecável pelos alto-falantes espalhados pelo salão. Hoje não celebramos apenas a assinatura de um contrato de aliança estratégica entre 2 gigantes do setor. Celebramos a visão de futuro, a disciplina operacional e a coragem de transformar estruturas tradicionais em plataformas globais. A jornada até este palco exigiu sacrifícios pesados, decisões complexas e uma liderança que jamais recuou diante das incertezas do mercado. Na primeira fila de mesas, vi Camila ajeitar o vestido e sorrir com o queixo erguido. Antes de formalizarmos a assinatura digital dos termos finais do acordo, prosseguiu Gustavo, fazendo uma pausa dramática perfeitamente calculada. Quero fazer um reconhecimento público e profundo à minha esposa, Helena Alencar, cuja confiança incondicional na minha gestão permitiu que o grupo fundado por seu saudoso pai atingisse o ápice de sua história. Ele estendeu a mão em minha direção, convidando-me a subir ao palco sob os aplausos educados da plateia. Não hesitei por um único segundo. Ajeitei a postura, mantive a cabeça erguida e subi os degraus de acesso com tranquilidade, sentindo o peso do olhar de todos os presentes sobre mim. Posicionei-me ao lado dele no pódio. Gustavo tentou passar o braço direito pela minha cintura para compor a imagem do casal corporativo ideal para os fotógrafos da imprensa de negócios, mas me mudei ligeiramente para o lado esquerdo com elegância natural, alcançando o segundo microfone acoplado ao suporte. Obrigada, Gustavo, por palavras tão cuidadosamente elaboradas. Comecei, minha voz saindo limpa, firme e amplificada sem a menor oscilação de tom. O burburinho nas mesas cessou instantaneamente. De fato, a verdadeira liderança exige a coragem de encarar a realidade dos fatos, mesmo quando eles se revelam desconfortáveis. E como detentora de 80% das ações com direito a voto do Grupo Alencar e Presidente, do Conselho de Administração, a atualizações estruturais, rigorosas sobre esta fusão que precisam ser apresentadas antes de qualquer assinatura contratual. Gustavo virou o rosto na minha direção. O sorriso ensaiado congelou em seus lábios. Ele inclinou o corpo discretamente e sussurrou entre dentes, ríspido. Helena, o que é isso? O que você está fazendo? Esse não é o protocolo combinado. Sustentei meu olhar voltado para os investidores, internacionais e para a imprensa. Na linha de frente, ignorando a interrupção. Nas últimas 3 semanas, o Conselho de Administração, com o suporte de uma auditoria forense independente, concluiu uma investigação sigilosa sobre a gestão executiva da empresa. Identificamos que, paralelamente às negociações internacionais, o Sr. Gustavo vinha operando um esquema sistemático de desvio de ativos, emissão de notas fiscais, fraudulentas e esvaziamento do caixa operacional da holding. Um murmúrio de choque percorreu o salão como uma onda de choque. Vi os representantes do fundo canadense se ajeitarem subitamente nas cadeiras, trocando olhares graves. Gustavo empalideceu a ponto de a pele parecer acinzentada sob os refletores. Helena, você perdeu o juízo? Desliga essa porcaria de microfone agora!
esbravejou ele, tentando alcançar o pedestal do meu microfone. Mas dei um passo firme para trás, mantendo o controle do equipamento. Para assegurar a governança e a integridade exigidas pelos nossos parceiros canadenses, continuei, elevando a projeção da voz sem gritar. As provas documentais da criação de empresas de fachada no Panamá, a transferência ilícita de 12 milhões de reais e a participação direta da nossa advogada tributarista, doutora Camila, já foram entregues formalmente nesta noite às autoridades competentes da Polícia Federal e ao Ministério Público. Ao ouvir seu nome ecoar pelos alto-falantes do salão, Camila deu um salto da cadeira, derrubando a taça de cristal e um prato de porcelana sobre a mesa. Os rostos de dezenas de empresários e colegas de trabalho se voltaram para ela. Ela olhou ao redor, hiperventilando, o rosto vermelho de pânico absoluto, antes de tentar se mover em direção à saída de emergência. Nesse segundo exato, as duas telas gigantes de LED atrás de nós mudaram de conteúdo. Em vez do logotipo corporativo e do valor de mercado projetado para a fusão, surgiram em altíssima definição as planilhas da auditoria forense, as cópias das assinaturas digitais de Gustavo nas transferências para o Panamá e uma sequência irrefutável de fotos tiradas pelo detetive. Gustavo e Camila desembarcando de jatos executivos, entrando juntos no apartamento de apoio em Santos e trocando carinhos em restaurantes caros. O salão nobre transformou-se em um turbilhão de tumulto. Os flashes das câmeras dos jornalistas presentes começaram a disparar sem parar, capturando cada ângulo da ruína pública do CEO. Isso é um absurdo! Uma armação de uma mulher desequilibrada! Gritou Gustavo sem o microfone, a voz falhando e rasgando no ar. Ele tentou avançar na minha direção com as mãos erguidas em desespero. Helena, você destruiu a reputação da empresa? Você destruiu tudo! Olhei no fundo dos olhos dele a poucos centímetros de distância. 3 homens à paisana usando distintivos da Polícia Federal, acompanhados pela equipe de segurança do hotel, subiram com rapidez as escadas do palco. Eu não destruí nada. Gustavo, disse eu em um tom calmo, audível apenas para ele em meio ao barulho do salão. Eu apenas retomei a condução da minha própria história. A fusão será assinada amanhã cedo, mas com a minha assinatura como presidente executiva. A sua participação na minha vida e neste império termina exatamente aqui. O inspetor encarregado da operação posicionou-se ao lado de Gustavo e sacou o mandado judicial. Senhor Gustavo Alencar, o senhor está preso preventivamente por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e estelionato corporativo. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, diante dos principais nomes do mercado financeiro do país, sob o brilho incansável dos flashes e o olhar atônito do empresariado paulistano. O homem que se considerava um mestre, irrefutável do disfarce e da manipulação, teve os pulsos algemados para trás, sobre o terno italiano. Ele me olhou uma última vez com uma mistura de pavor, desespero e uma incompreensão absoluta sobre como havia sido superado em cada movimento. Enquanto ele era conduzido para fora do palco, cruzando o corredor central ao lado de Camila, que também fora detida na saída lateral do salão, mantive minha coluna ereta no centro do pódio. Não havia sorriso de desfeita nos meus lábios. Não havia celebração vulgar. Apenas a tranquilidade pesada e limpa de quem havia exposto a verdade. Retomei a palavra no microfone uma última vez. Pedimos desculpas pelo transtorno aos nossos convidados e parceiros. A Assembleia Extraordinária de Acionistas para a ratificação do novo conselho ocorrerá no próximo 1º dia útil. Tenham todos uma excelente noite. 3 meses se passaram desde a noite do evento no Rosewood. A tempestade de notícias na imprensa de negócios e nos portais de notícias gradualmente perdeu força. A reação firme do Conselho, a minha posse imediata na presidência executiva e a transparência total com os órgãos de regulação preservaram a credibilidade do Grupo Alencar. A fusão com o fundo canadense foi concluída com sucesso semanas depois, e as ações da holding atingiram o maior valor de sua história no mercado de capitais. O processo de divórcio tramitou com celeridade na Justiça. Como o patrimônio desviado fora rastreado, bloqueado e recuperado quase integralmente pela equipe jurídica do Dr. Eduardo, Gustavo teve que ceder todos os seus direitos sobre quaisquer bens e participações societárias remanescentes para tentar fechar um acordo de delação premiada que reduzisse sua pena nos processos criminais. Ele aguardava o julgamento definitivo em regime fechado na penitenciária de Tremembé. Camila, após perder o registro na Ordem dos Advogados do Brasil, respondia às acusações em liberdade condicional, com os bens bloqueados, falida e ostracizada por todo o meio jurídico da cidade. Naquela tarde de quarta-feira, fui até o complexo penitenciário no interior do estado para nossa última conversa formal
antes de sua transferência para o regime definitivo. O salão de visitas era um espaço austero, com paredes de alvenaria pintadas de tom pastel descascado, piso de cimento queimado e o cheiro característico de produto de limpeza industrial e umidade. Sentei-me de um lado da mesa de fórmica cinza, separada do assento oposto por uma placa divisória de acrílico transparente. Quando os agentes penitenciários trouxeram Gustavo, tive dificuldade para reconhecer o homem com quem dividira a casa e os planos durante 12 anos. Ele vestia o uniforme bege padrão do sistema prisional. Estava consideravelmente mais magro, com olheiras profundas marcando os olhos, o cabelo raspado bem curto e uma postura curvada, sem qualquer resquício daquela arrogância afiada que costumava definir seus passos. Ele sentou-se devagar na cadeira de metal e pegou o fone do interfone acoplado ao acrílico. Apanhei o fone do meu lado. "Você veio para ver o resultado do seu trabalho?" perguntou ele, a voz saindo rouca e sem brilho através do circuito interno de áudio. "Veio comemorar a minha destruição total?" "Não, Gustavo", respondi com voz serena e ritmo cadenciado. "Vim apenas assinar e lhe entregar em mãos a cópia averbada da certidão de divórcio. E encerrar, de forma definitiva, qualquer pendência jurídica ou pessoal que ainda existisse entre nós." Ele olhou para os documentos oficiais organizados dentro da minha pasta de couro sobre a mesa, soltando uma risada curta e amarga. "Você orquestrou tudo com uma frieza inacreditável, Helena. Eu passei meses achando que controlava cada passo daquela empresa e da nossa vida, e você estava desmontando minha estrutura peça por peça sem que eu percebesse. A esposa dedicada, a mulher tolerante, era tudo uma encenação? Mas te amo." "A esposa leal existiu, Gustavo. Ela esteve ao seu lado durante 12 anos completos. Ela perdoou seus acessos de raiva, aceitou suas ausências constantes, investiu o patrimônio herdado do pai na sua carreira e confiou em cada projeto que você apresentou dentro de casa. O seu erro trágico foi supor que lealdade e nobreza de caráter são sinônimos de fraqueza e ingenuidade. Você achou que podia desviar o patrimônio da minha família, me humilhar com uma funcionária dentro do meu próprio ambiente de trabalho e me descartar quando achasse conveniente." Ele baixou a cabeça, encarando as próprias mãos pousadas sobre a mesa de fórmica. "Eu fui um idiota ganancioso", murmurou ele, e vi uma lágrima pesada escorrer pelo seu rosto desgastado. "Eu destruí a minha própria vida. Perdi a empresa, perdi a reputação, perdi a minha liberdade e perdi você. Você não me perdeu hoje, Gustavo. Você me perdeu no momento em que decidiu que o meu respeito era algo negociável e que a sua vaidade valia mais do que a nossa história. O patrimônio e a liberdade você perdeu para a sua própria ambição cega." Ele ergueu o olhar, aproximando o rosto do vidro com uma expressão de desespero tardio. "Me ajuda, Helena. Por favor. Meus advogados disseram que se o conselho da holding peticionar uma declaração de não interposição de danos e abrandar a representação criminal assistida, eu posso conseguir aguardar o julgamento em prisão domiciliar. Eu não vou aguentar este lugar." Olhei para ele sem qualquer traço de raiva, mas também sem qualquer espaço para manipulação. "A representação criminal é um ato de dever com os acionistas e com a lei, Gustavo. E mesmo que dependesse exclusivamente da minha vontade pessoal, eu não moveria uma palha. A justiça não é um ato de vingança da minha parte. É apenas o resultado inevitável das suas próprias escolhas voltando para o seu pulso." Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, absorvendo a clareza inegociável da minha resposta. A ficha finalmente caíra de forma irretocável. Não havia brecha para chantagem emocional, não havia memória afetiva a ser explorada e não havia mais a mulher complacente do passado. "Esta é a última vez que vejo o seu rosto, não é?" perguntou ele, a voz falhando no interfone. "Sim", respondi. "A partir de hoje, nossos caminhos estão definitivamente encerrados." Pousei o fone no suporte de metal, deixei a cópia da averbação sobre a mesa para ser recolhida pelos agentes e me levantei. Caminhei em direção à porta de saída do parlatório sem olhar para trás um único segundo. Ao cruzar o último portão de ferro do presídio, o ar fresco do final de tarde no interior atingiu meu rosto. O sol estava se pondo no horizonte aberto, tingindo as nuvens com matizes intensos de laranja, rosa e dourado. Inspirei profundamente, sentindo o ar limpo preencher meus pulmões com uma leveza absoluta. Uma sensação de espaço no peito que eu não experimentava há anos. Caminhei até o carro estacionado na área reservada. Entrei, fechei a porta e ajustei o espelho retrovisor. Vi o meu reflexo. A mesma mulher de 36 anos, mas com um olhar desprovido das sombras da dúvida, do engano ou do luto. Liguei o motor
e acelerei suavemente em direção à rodovia que levava de volta à capital. A minha história não havia sido destruída pela traição de um homem pequeno. Ela havia sido limpa, reestruturada e devolvida às minhas próprias mãos. A estrada à minha frente era ampla, iluminada e inteiramente minha, para construir o futuro que eu bem quisesse. Se você chegou ao fim dessa história, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações assim que sair histórias novas e me ajudem a chegar a 500 inscritos aqui. Até a próxima!